Você já se perguntou como o cristianismo deixou de ser perseguido e se transformou na religião oficial do Império Romano? Se você não sabe, tudo começou com um homem, Constantino, o Grande. Hoje você vai descobrir como ele acabou com a perseguição da igreja primitiva e transformou as vidas de muitos fiéis naquela época para sempre. Se você tem interesse, fique comigo até o final e não saia desse vídeo. Em junho de 64 d.C., um homem chamado Nero, imperador de Roma, teve a excelente ideia de fazer umas mudancinhas na cidade. Então, ele teve a excelente ideia de tocar fogo na cidade e colocar a culpa em alguém, porque ele tinha planos de fazer um templo luxuoso para ele, e ele tinha planos de mudar algumas coisas naquela cidade. Então ele teve a excelente ideia de incendiar, mas ele precisava de um bode expiatório. E que, por sua vez, seriam os evangélicos, seriam os cristãos da época que eram perseguidos. Porque os cultos eram realizados em catatumbas, realizado em casa. Eram simples o povo daquela época, mas impopulares. Era conhecido como povo impopular. Por eles serem um pequeno grupo de povos reunidos, porque ser um grupo pequeno, Nero teve a excelente ideia de colocar a culpa nos cristãos. Então, após isso, houve uma ardente perseguição contra o povo de Deus. E tudo que eles tinham, tudo que eles possuíam eram confiscado. O governo tomava, o império tomava, e os cristãos fugiam, eram perseguidos, jogados em covas e outras coisas mais que aconteciam. Por volta dos anos 300, as reuniões eram secretas, as prisões eram feitas, execuções eram públicas, ou seja, ser cristão significava morrer por sua fé. Porém, Constantino surgiu na época de 312 e ele haveria tido um sonho. Ele sonhou que uma palavra, uma mensagem aparecia com esse sinal, tu vencerás. E ele pegou os símbolos desse sinal e colocou nos escudos, como símbolos nos escudos dos seus soldados. Os soldados saíram para a batalha por volta de 312 depois de Cristo, na ponte chamada Milvia. Nessa ponte chamada Milvia, ele venceu a batalha e ali ele, muito grato ao ter vencido aquela batalha, ele agora se une à igreja que era perseguida. Ele agora faz as pazes com a igreja que era perseguida. Constantino agora tem a excelente ideia de se juntar de forma política, sendo um grande visionário. Ele disse, eu vou aumentar o meu império. Os cristãos estão crescendo. Eu vou unir tudo. O império vai ficar enorme. O meu império vai ser o maior império de todos os tempos. Então ele se uniu com os cristãos e aí veio a prática da legalidade. Os cristãos agora estariam legal, não precisavam mais fugir, estariam isentos de imposto, teriam terra e ainda receberiam ajuda para construir o templo. Veja que maravilha. Com isso, Constantino teve a excelente ideia de construir um templo. Ele construiu o templo da Basílica de São Pedro, que foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Constantino teve essa excelente ideia. Então ele construiu esse templo maravilhoso. Só que, a partir de então, começou a se manifestar práticas pagãs. Agora Constantino, por volta de 313 d.C., Lacínio e Constantino agora assinam o Edito de Milão. Agora os cristãos seriam livres. Pela primeira vez, os cristãos agora não será mais perseguido. Esse decreto assinava-se que a igreja deveria ser livre. Porquanto havia cultos de domingo ao Deus do Sol, cultos
pagões que havia naquela época. Naquela época havia pessoas que no domingo cultuavam ao deus pagão, deus do sol. E eles começaram a associar a esse deus do sol com Cristo, porque Cristo é a luz do mundo. Então eles associaram Cristo com esse deus pagão e trouxeram para dentro da igreja. Então foram trazendo seus paganismo e foi se misturando o sincretismo, ou seja, uma transição, uma mudança, uma mistura de religiões dentro daquela igreja. Pelo que muitos cristãos daquela época, não aceitando, bateram o pé e se retiraram para não se render aos pés do império. Eles teriam o poder, mas teriam agora o poder e a influência do Império Romano. Os cristãos da época bateram o pé e saiu, e quem não quis sair ficou. Provavelmente ali os pagões da época, os pagões da época ficaram lá, e assim sucessivamente a igreja foi crescendo, 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 e misturando-se cada vez mais com o paganismo. E começaram a adaptar datas comemorativas, como 25 de dezembro, e outras datas mais, que se misturou ali com a igreja. E a igreja primitiva, que era a igreja pura, simples, tranquila, que eram feitas dentro de casa, dentro de catatumbas, que era uma igreja perseguida, uma igreja simples, mas porém tinha Jesus, tinha Deus, de uma forma fantástica, de uma forma maravilhosa, agora teria sido praticamente adulterada. Essa igreja foi adulterada. E os cristãos, na época que não aceitou a ideia, saíram, bateram o pé, e ficou só aqueles que não tinham conhecimento profundo de Jesus Cristo. Muitos estudiosos acreditam que houve uma mistura de costumes. O culto ao sol foi associado a Cristo como luz do mundo. As imagens de procissões lembravam cerimônias pagãs. E o domingo, antes dedicado ao sol, virou o dia oficial de culto. E foi o processo de sincretismo cultural. Nem sempre intencional, mas inevitável. Décadas depois, de 380 d.C., o imperador Teodósio tornou-se o cristianismo a religião oficial do império. Agora, ser cristão não era mais uma escolha arriscada, era quase uma exigência. Constantino salvou a igreja da destruição, mas também levou um novo desafio. Como ser fiel a Cristo quando se está no centro do poder? A história da igreja nos lembra a fé, que deve se resistir tanto às perseguições quanto o conforto do poder.